Uma situação onde vocês podem observar aqui que nós temos dependências verdadeiras de dados, né? Então, do mu para o div de novo, ok? E agora nós começamos a ter antidependências, né? Então, vejamos aqui esse caso, ó. Uma antidependência aqui entre div e sub, não é isso? Nós temos antidependência entre div e add, né? Através do F10, estão vendo aqui? Aqui, ó, né? Através do F10. E temos uma dependência de saída, não é isso? Entre sub e mu, não é isso? Ambos, mu.d e sub.d estão escrevendo no F2, ok? Então, vamos ver como é que a máquina lida com essas situações, né? As dependências verdadeiras, eu espero que nessa altura também seja claro para vocês que ele consegue resolver isso daqui. Agora vamos ver claramente como é que ele resolve os demais problemas, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse é o nosso contexto inicial, tá? Aqui está justamente essas dependências que eu acabei de citar, tá? Então vamos lá, né? Então, no primeiro ciclo eu só coloco a instrução mu.d, né, na fila de instruções. Então esse 1 aqui é só para indicar essa mudança de estágio, né, do estágio IF para o estágio I, ok? E no ciclo 2, agora sim, a saída, a emissão propriamente dita, né, a saída do I para o estágio EX, não é isso? Então, como eu já expliquei para vocês, é nesse momento em que eu faço um despacho, né? Esse despacho, sempre lembrando, ele é em ordem, né? Eu faço o registro disso na unidade funcional, né? Então, nós temos aqui a configuração nossa aqui. Sempre é muito importante. Não vou resolver o exercício, mas depois eu vou chamar a atenção para você de um exercício que eu deixei lá na lista, né? Que quando vocês forem trabalhar fazendo esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui nos slides com vocês, vocês têm que ter previamente uma noção sobre a configuração das instruções e a configuração da máquina, né? Não dá para você fazer essa análise nesse nível de detalhe sem saber, por exemplo, qual é a latência das instruções, né? Qual é a quantidade de unidades funcionais que eu tenho, qual é a quantidade de estações de reserva que eu tenho por unidade funcional, né? Você precisa saber tudo isso daqui para aí você começar a executar a máquina de Tomasulo. Para ser bem exato, você precisa saber, o ideal é você saber inclusive o tamanho da fila de instruções, né? Porque você lembra que você pode ter um stall lá na fila de instruções, né? Então, quanto maior essa fila, né, mais tolerância você tem ao stall, né? Mais demorado vai ser para você pegar um stall aqui. Então, nós temos aqui o registro, né, da instrução mu aqui na estação de reserva, multi1, ok? Conforme está indicado aqui, ela não depende de ninguém, então ela já tem os valores, né, dos registradores, ok? O div na sequência, né, como nós temos duas estações de reserva, duas unidades funcionais, né, ele também entra, ok? Só que como há dependência verdadeira, aí nós vemos aquela situação onde eu indico, olha, o campo QJ eu indico exatamente de quem eu dependo, né? Então eu estou dependente do multi1. Tá certo? Então, percebe? Isso daqui já é renomeação de registrador. Ele já renomeou. Né? Ele não depende mais do F2, ele depende do multi1. Tá certo? Então, esquecemos essa questão agora da dependência por registrador. A dependência agora existe por unidade funcional. Né? Muito importante nós entendermos, olha, que ele consegue identificar, né, essas dependências olhando aqui para o registrador QI, né, o registrador de status, né? Como mu.d vai escrever no F2, está indicado lá a estação de reserva, div.d vai escrever no F8, também está indicado a estação de reserva, ok? Vamos para frente. Bom, aqui, como o mu.d não dependia de ninguém, ele inicia o seu ciclo de execução, né, normalmente, né? E o div, exatamente como depende, ele fica travado, né? Ele entra em stall, né? Então, aqui é a situação do div, né? Ok? Ele está em stall justamente por causa do conflito RAW com multi1, né? Aí nós temos o sub.d no ciclo 4 e o add.d, né, sendo colocado na fila, né? O sub.d ele já está entrando ele está sendo emitido, né? Perdão, ele está sendo emitido para execução, então eu tenho que fazer o registro dele, tá certo? E o add.d ele está sendo colocado na fila, né? Muita atenção, hein, pessoal? Se aqui, olha só, se no sub.d ele tivesse em stall, tá entendendo? Eu não apareceria esse registro aqui, ok?
Por razões óbvias, né? Porque se ele está em stall, justamente não tem espaço para ele fazer o registro. Ok? Ele só faz o registro quando ele vai ser, de fato, emitido. Ok? Mas o registro só vai para a estação de reserva, né? Emitir quando ele vai para a estação de reserva, de fato. Né? Porque Porque... aí não tem a fila não tem a fila, né? Não tem. Lá atrás tem indicado até... Acho que não tem o tamanho da fila aqui, né? Mas vamos assumir... Aqui eu só tenho 4 instruções, né? Então, Vai caber. né, cabe aqui sem muitos problemas. E as instruções, cada uma é de um tipo aqui diferente, ok? Agora, que talvez, assim, pela maneira como nós estamos executando, talvez a gente tenha a impressão que, olha, chegou a vez de eu passar o sub, né, do IF para o II, eu faço isso, olha aqui, ó, né? Ok? E agora eu vou mandar para o EX, né? E vou mandar e registro. Então ficou parecendo assim, que na hora que ele aparece no I eu já registro. Não é isso, né? É só na hora que ele vai para o EX. Ok? Eu vou colocar ele no EX. Tentei colocar, não está pronto, né? Se não está pronto é justamente porque as estações de reserva estão cheias. Então, obviamente, essa linha aqui, ó, não vai ser escrita. Nem essa, nem qualquer outra. Ok? Tudo bem? Só para deixar isso bem direto. Bom, mas no nosso caso aqui, como nós não temos esse problema, né, as coisas fluem normalmente, né? Aí vocês observam um detalhe muito importante, porque o sub, né? Aqui, esse ponto aqui é muito importante, ó. Vamos olhar daqui. Eu quero que vocês prestem atenção no registrador de status, né? Professor, mas só então, professor, um pouquinho. Mas o senhor falou então, eu não teria que esperar ir do I para o EX, então eu não teria que ir no outro ciclo que ele seria escrito ali só então? Não. É porque o que acontece aqui. Aqui, ó, ele emitiu para o I. Aqui ele vai emitir para o EX. Entendeu? Entendi, mas então... Aí aqui ele entra em execução. No terceiro, né? Mas ele só vai estar em execução ali no caso. Se ele vai estar na estação de reserva se ele estiver executando. Ele só vai... Não, tá certo. Não, tá certo. Né? Ele só vai aparecer aqui se ele for cadastrado primeiro aqui. Tá certo. O que eu quero dizer é que o fato dele aparecer aqui não implica que eu já vou registrá-lo aqui. Só se tiver espaço aí. Né? Exatamente. Isso só vai ter espaço quando eu estiver fazendo essa mudança. Professor, então quando ele estiver no EX, no ciclo anterior, ele apareceu na estação de reserva. Isso. Porque, exatamente. Quando ele aparecer a primeira vez no EX, no ciclo anterior ele já apareceu na estação de reserva. Ele foi registrado. Ele fica no I, aí ele fica no I e entra na estação de reserva e no próximo vai no EX. Exatamente. É isso mesmo. Bom, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Na verdade, eu quero chamar a atenção de vocês para esse status aqui agora, né? Ok? Então, nós estamos no ponto onde nós estamos aqui prestes a lidar com o problema da dependência WAW, né? A dependência de nomes, a dependência falsa de escrita, né? Porque o mu.d está executando, ele escreve no F2, vemos isso claramente aqui, ó, né? Onde tem o F2 aqui, ó, neste ponto, né? Neste ponto, ok? E o sub.d, ele vai... ele está indo agora no ciclo 3, né? Para a emissão, né? No próximo ciclo, vocês sabem que ele vai aparecer na estação de reserva já, né? Nesse ciclo aqui 3 ele não aparece ainda, no ciclo 4 ele já vai aparecer porque tem espaço, né? Visualmente aqui tem espaço. Como tem espaço, o que vai acontecer? Ele vai sobrepor esse múltiplo aqui, né? Ele vai sobrepor. Ok? Então, o que vocês vão ver agora, olha, é essa situação, né? Olha aqui, né? Olha aqui, ó. Né? Em particular aqui que nos interessa, né? Essa era a situação antes, agora ficou essa. Ok? Isso não atrapalha de forma alguma a execução, porque vocês vejam, né? Entre o mu e o sub, né? Que é onde está tendo a dependência WAW, eu tenho um div que depende do mu, não é isso? Porque está entre esses dois caras aqui, ok? A gente tirou a dependência por registrador, a dependência ficou por estação de reserva. Então, no div, o div está aqui embaixo, ó. Ele continua dependendo dessa estação de reserva, tá vendo? Dessa daqui, ó. Ele não depende do registrador F2. Ok? Qualquer outra instrução, é porque não aparece aqui. Se eu tivesse uma instrução aqui, ó, uma aqui, outra aqui, que lesse do F2, ela iria depender de quem? De qual instrução? Do sub. Ok? Isso vai acontecer, não vai? Porque agora quem está escrevendo no F2 é justamente o sub.
Não é isso? Nós vemos claramente isso aqui, ó. Quem está escrevendo no F2 é a estação de reserva ADD1 e lá tem um sub. Ok? Alguém pode falar, mas e se na hora que o A entrar para executar, o sub terminou? Ora, se o sub terminou, o valor está no banco de registradores. Ele vai ler o valor correto do banco de registradores. Isso é até melhor para ele. Ok? Vocês estão entendendo? O que está prestes a acontecer aqui? Está prestes a acontecer uma execução fora de ordem, né? Diante de uma dependência de saída, né? O nosso entendimento prévio é que, olha, se você trocar a execução, né? Trocar a ordem de execução, você vai ter problema na dependência de saída, não é isso? Então nós vemos aqui que por essa estratégia de manter um registrador de status e sobrescrever o registrador de status, né, eu não causo qualquer inconsistência sobre, né, a execução do programa. Ok? Porque todo mundo que dependia da instrução anterior, nesse caso a instrução anterior é o mu.d, ele já entrou, porque a emissão é em ordem. Daria problema se a emissão for fora de ordem. Né? Se a emissão for fora de ordem, dá problema. Ok? Como a emissão é em ordem, então todo mundo que dependia do mu.d já apareceu. Né? Já apareceu. Ah, professor, mas e se alguém que dependesse do mu.d não pudesse ter emitido? Ora, o sub também, por definição, não teria sido emitido. Porque a emissão é em ordem. O sub está lá atrás. Se tivesse só uma estação de reserva com a multiplicação, exato. Ninguém é para frente. Ninguém é para frente. Né? Então, a gente resolve essa situação, tá vendo, pessoal? É bem interessante aqui esse caso, né? A maneira como ele resolve isso. Deixa eu apagar aqui. Ok? Teve um algoritmo. Só teve um algoritmo desde 1966 até hoje, né? Só isso que teve. Ok? E provavelmente ele inventou isso aí sem ter um computador. Assim, Imagina ele executando isso em 1966, né? Tudo bem? Então é isso que está acontecendo. Ficou claro para vocês, pessoal, a liberação aqui da dependência para vocês aí, Jean, Renato, Eric, tudo bem? Qualquer dúvida, tá? Bom, e agora nós vamos entrar, nós temos o ADD, né? E o ADD é um caso bem interessante, né? Porque, então vocês vejam o status atual, né? O status atual é que o mu está executando, né? O mu está executando, o div está travado, não é isso? O sub já está executando, né? Executa aqui o passo 1 dele, né? E o ADD está prestes para ser emitido, né? Nesse estágio 5 aqui, né? Nesse ciclo 5, ok? Ele, olha aqui, ele está ocupando essa estação de reserva, ok? Então ele está prestes aqui a entrar em execução no próximo ciclo, né? Então vocês vejam que nesse caso aqui, né? A gente não tem qualquer problema porque ele vai escrever no F10. De fato, olha, já gravei aqui, né? A preocupação que surgia antes era o seguinte: poxa, mas o div lê do F10, né? Só que veja bem, o div entrou primeiro, né? Então, se alguém estava escrevendo no F10, o div está apontando para esse alguém. Se ninguém estava escrevendo no F10, como era o contexto, o div já leu o valor, né? Então, de fato, o valor do F10 para o div está aqui, ó. Não é isso? Está aqui, ó. Né? De fato, ó o valor do F10 aqui, ó. Né? O valor já está lá, então, ok? Pode trocar a execução sem qualquer problema, que ele, né, dá suporte a essa situação. Tá vendo? Na verdade, são chamadas também de dependências falsas, né? Porque vocês viram que no final das contas, quando a gente transforma isso, né, quando a gente estende os registradores, a dependência WAR e WW ela some, né? Ela some, literalmente falando, né? Então não tem qualquer problema quanto a isso, tá? E aqui o código flui normalmente, pelo que vocês já conhecem aqui, né? Ele vai fluir aqui, vai executar até o final, tá certo? Aqui, né? Deixa eu só colocar a situação, né? Ele tem isso daqui, né? Ó, será que dá conflito, né? Isso não dá conflito algum, né? Então, nós não temos, né? Escreve resultado. Será que tem conflito? Não tem conflito algum, tá ok? Ele vai escrever normalmente lá no... Esse é o sub, né? O sub escrevia onde mesmo? No F2, né? Ele vai escrever lá no F2, ó, pode ver aqui, ó o F2 aqui com valor, ó. Antes ele não tinha valor, né? Escreve normalmente, tudo vai bem,
tá ok? E assim vai, tá certo? Então, vocês vejam que, de fato, o que acontece, né? A execução, então vamos observar aqui, ó, busca em ordem, né? Emissão em ordem, né? Execução fora de ordem, né? Vocês estão vendo isso claramente aqui, ó, né? Olha aqui, 13, né? E aqui, o resultado aparece escrito fora de ordem, de fato, né? Uma instrução por último, né? Escreveu. Mas essa execução, essa escrita fora de ordem aqui não causa inconsistência no código, porque a gente renomeou os registradores, tá? Então, mesmo que a escrita seja fora de ordem, como aconteceu nesse caso aqui, não é isso? Isso não causa, como eu reforço, né, qualquer inconsistência, porque a gente fez a renomeação de registradores, ok? Então, busca em ordem, né? Emissão em ordem, execução fora de ordem, escrita fora de ordem, tá? Então, só para deixar claro aqui esse fluxo final. É isso que aconteceu. Aquele outro modelo de pipeline lá, a escrita era sempre em ordem. Sempre, né? sempre em ordem. Sempre em ordem. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Tudo era em ordem, né? Tudo bem? Tudo ok, pessoal? Bom, aí tem essa problemática aqui, né, de dependência de dados pela memória, né? Não há qualquer problema, tá? Essa situação aqui, ó, ela é ok, né? Ela é ok, né? Quem já viu um pouquinho aí do problema, né, de acesso, né, acesso simultâneo, acesso concorrido a dados da memória, né? Quando eu tenho leituras, né, eu não tenho qualquer transformação sobre esses dados, então não gera qualquer inconsistência, né? Então, na verdade, nós não temos conflito aqui load-load, né? Os demais conflitos aí podem acontecer de fato, né? O conflito store-load, né? Então, o store, vocês lembram, está escrevendo, o load está lendo. Então, isso caracteriza um conflito, a possibilidade de um conflito RAW, né? Load store é justamente a antidependência, né? Pode gerar uma antidependência, e store a dependência de saída, né? É isso que é a problemática aqui, né? Então, esses três últimos casos aqui, eles são problemáticos pela natureza, né? Pelas características deles, né? Pelo conceito, né? de qualquer mudança pode provocar, eles são problemáticos. No entanto, a máquina Tomazullo, ela não é que ela resolve, né? Ela tem uma configuração, em particular, das instruções de ponto flutuante, mais ou menos assim, né? Ou melhor dizendo, né? A sintaxe, né, dessas instruções, ela se baseia, no caso do store, né? O store sempre tem só operandos, né? Que ele escreve na memória. Então, você veja que o operando RS, né, do campo RS, é um registrador de inteiro, e o operando do campo RT, né, ele é um operando de ponto flutuante. Então, ele trabalha com dois dados distintos, né? No caso do load, ele tem só um operando vindo de registrador, né, que é o campo RS, que ele é um valor inteiro, tá certo? Então, o load, vocês lembram, né, ele vai ler da memória para escrever no registrador, né? Então, essa escrita acontece num registrador de ponto flutuante, ok? Então, o problema, né, o conflito ocorre porque, a princípio, né, pode ocorrer situações, né, onde esse registrador aqui, ó, ele está sendo escrito, né, e esse daqui está livre, né? E eu vou emitir as instruções nessa ordem aqui, ó, de maneira que às vezes eu posso, né, passar uma instrução de load, né? Elas vão ser emitidas em ordem, ok? Mas vocês lembram, a execução é fora de ordem, ok? E aí numa dessa eu passo o load para executar na frente de um store, né? E quando no final das contas, às vezes o store estava escrevendo aquele dito endereço do load. Naquele dito endereço do load, né? Quando eu tenho a resolução dos endereços, né? Isso é fácil de resolver. Se os endereços estão resolvidos, eu poderia passar. Não é isso? Porque uma vez que eu resolvi, não tem como eu atualizar o endereço mais. Concorda comigo? Já está pronto. Né? Porque vocês vejam, eu estou reforçando isso porque vocês lembram que o store ele tem dois pontos de dependência, né? Nesse primeiro exemplo aqui, porque ele tem dois operandos, né? Isso daqui pode ser uma fonte de dependência, isso daqui pode ser outra, não é isso? O load não, ele só tem uma fonte de dependência, ok? Então, de fato, eu posso resolver o endereço do store e ele ainda ficar preso na estação de reserva, né? E enquanto que o load, se eu resolver o endereço, ele já está disponível. Ok?
Então, de forma geral, o que acontece, né? Se eu tenho a resolução de endereços prontas, né? Isso me dá a possibilidade, né, de eu passar avante esse resultado, né? Essa instrução à frente da outra. Só que veja que esse caso é muito particular, né? Isso dá certo porque eles estão usando aqui registradores de inteiros, né? Então, de fato, nunca vai haver uma situação de que o próprio load dependa do store, né? A gente pode ter situações, não nesse contexto aqui, que está bem claro, né? Mas imagine que o store e o load aqui fossem de inteiros, né? Então, esse R2 aqui do load, né, poderia ser esse, poderia estar aqui, ó, né? Então, eu tenho resolvido o store, né, mas o load, de fato, depende verdadeiramente do store, então, de forma nenhuma, ele pode ir à frente, né? Porque nós temos uma dependência verdadeira de dados ali acontecendo, ok? Como é que eu vou dizer? Pela execução atual, né, por essa sintaxe atual, resolvendo os endereços, a gente teria essa possibilidade aí de passar um load na frente do store, de fazer uma execução fora de ordem entre essas instruções, tá? Então, não dá para escaloná-los, né, já com essa mudança, porque os endereços não são conhecidos durante a compilação, né? Então, é só se eu consigo resolver mesmo, né, essas instruções é que eu consigo passar à frente, ok? Então, é isso que acontece aqui, né? As soluções execução, muitas vezes, né? Execução em ordem, né? Como é que é aqui? Execução em ordem das instruções load store, né? Essa é a solução comum adotada pelas máquinas, né? O caso, esse negócio aqui me atrapalha. O caso comum é adotado de execução em ordem entre load store, ok? É isso que acontece. Bom, então dito isto, vamos ver aqui alguns casos para a gente finalizar essa parte. Bom, aqui tem um caso. Vocês observam aqui que o div depende do... Perdão. Que o SD depende do div, né? Existe uma dependência verdadeira de dados entre ambas as instruções aqui. Então, o SD está preso, né? Só que o load pode seguir o seu fluxo normal, né? Porque eu resolvi o endereço do SD e eu consigo resolver também o endereço do load, assumindo que isso seja, né, possível de acontecer. Como eu tenho a resolução de ambos aqui, né, estou assumindo aqui que os valores são distintos, né, sendo os valores distintos, eu conseguiria tocá-los para frente, como acontece aqui. Tá? Ok? Então, essa pergunta que está sendo dita aqui, né, dependência verdadeira de dados, eu consigo resolver essa situação se eu sei os valores, né, dos registradores previamente, né? Se eu sei os valores dos registradores, obviamente eu consigo dizer isso. Senão não tem jeito. Tem que parecer uma após a outra mesmo e pronto, acabou. Mas aí então de baixo fica em install até. Fica em install até resolver. Até o store completar. Até o 23, então. Exato. Só executaria do 23 e do 24 e 25. Só executaria do 24 e em diante. Exatamente aqui. Ok? Então, é isso que acontece. Tem algumas situações que são complicadoras, né? E ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer? Elas são situações que a gente deve explorar numa máquina Tomasulo, né? Mas, ao mesmo tempo, elas vão apresentar algumas situações aqui que a gente precisa de novos recursos, né? Então, veja bem, eu já comentei várias vezes com vocês que a grande questão dos programas são os laços, né? É isso daqui que a gente precisa executar rápido, ok? A gente tem aquela regra, né? 80% do tempo de execução está em 10 a 20% do código, né? E esse 10 a 20% do código corresponde justamente a um laço, ok? Então, o que é interessante é justamente otimizar a execução das instruções que compõem esse laço, né? Por isso que a gente tem instruções específicas para laço, como loop unrolling, loop peeling, né? Tem várias nessa mesma linha aí, ok? Bom, nós temos esse laço, como está sendo apresentado aí, não é isso? Esse laço, numa tradução bem simples, considerando aqui apenas instruções de ponto flutuante, né? Apenas instruções, os dados. O vetor é de ponto flutuante, né? Os demais,
A variável b aqui também é de ponto flutuante. Então a gente vê claramente esse fluxo aqui de instruções, né? Então eu busco um dado, né, de 64 bits, ponto flutuante, faço a multiplicação, né? Vocês observam que o b está aqui no F2, né? Então esse F2 aqui é justamente a variável b, não é isso? E depois eu gravo isso na memória, né? Então essas três instruções aqui são as instruções que estão fazendo a manipulação do dado. Está fazendo justamente essa linha aqui, não é isso? As duas outras aqui, nós já chamamos isso de overhead lá atrás, né? Então vocês podem ver, inclusive, que elas voltam a ser instruções de inteiro. Porque elas estão controlando o laço. Né? Eu não vou comparar o ponto flutuante, né? Eu vou comparar, não é isso? Desculpa, eu não vou comparar o ponto flutuante porque o laço aqui já está me dizendo isso, né? Ele está comparando o I com o N, né? O N, tamanho de alguma coisa aqui, ok? Então essa é a nossa situação, né? Então, o que acontece? Esse código está bem amarradinho, né? Vocês podem observar que eu tenho uma dependência assim, do load para o mul, né? E do mul para o store. Né? Aqui não tem muito o que fazer, não é isso? Ele está todo amarradinho nesse sentido aqui, né? Agora o interessante é que se você aplica looping and rolling, né? Se você aplicar looping and rolling, aí você vai ver, na verdade você nem precisa olhar o looping and rolling final, né? Se você só desdobrar ele em duas iterações, a gente começa a ver essa situação aqui, ó, né? Então o mul.d da primeira o mul.d da primeira iteração, ele tem uma antidependência com o load da segunda iteração. Eu só desdobrei, tá? Eu só criei uma outra interação, eu não finalizei o loop and rolling. Ok? É como se eu criasse outra iteração aqui embaixo, ó, ld.d, tá certo? Exato, só dupliquei, tá? Então a gente percebe que começam a aparecer antidependências, né? Ok? Entre as instruções aqui, né? O store, quer dizer, supostamente eu deveria terminar o mul, né, da primeira iteração para depois fazer o load da segunda, né? E assim sucessivamente. É óbvio que quando a gente terminar o loop and rolling, ele resolve isso, né? A gente lembra bem desse caso, porque ele desloca, põe os índices certinhos, não teria problema algum. Tudo bem? Tudo, ok? Então, essa antidependência aqui não vai causar qualquer problema nas nossas situações, né? Então, o fator interessante é que, ainda sem aplicar o loop and roll, só olhando para as duas iterações, né, eu executei a primeira, tá certo? Aí o laço aqui, né, o desvio foi tomado, né? Eu já busquei a segunda interação, ok? Então, vocês estão vendo? Eu só desdobrei as duas iterações, eu não apliquei o loop and roll, tá? Vocês estão ocupando meu raciocínio? Eu só quero mostrar para vocês que a máquina de Tomasulo, ela possibilita situações como essa. Ó. Olha aqui esse store. Vocês lembram que o store depende do mul. Não é isso? Olha esse load aqui de baixo. Ó. Percebe? Eu resolvo... Quer dizer, eu estou trabalhando na primeira iteração. Não é isso? O ADDI e o BQ, eles são de inteiros, concordam comigo? Por isso que eles não apareceram aqui. Porque nós não temos aqui uma máquina que executa instruções de ponto flutuante. Nem a DDI é de ponto flutuante, nem o B aqui. Ok? Então eles seguiram outro fluxo. Ok? Então eles seguiram o fluxo deles e eu executei e o desvio foi tomado. Considerando que eu vou executar o laço duas vezes. Tudo bem? Eu posso chegar a uma situação como essa daqui, ó. Tá certo? Então, vocês podem ver aqui que não aparece aqui no quadro o ciclo 4 nem o ciclo 5. Não é isso? Não está aparecendo aqui, vocês estão vendo claramente, não é? Justamente porque esse 4 e o 5 seria, né, do ADDI e do BQ. Ou do BNE, não me lembro agora lá o código. Ok? Agora, o que acontece é que o load, sendo de ponto flutuante, ele aparece de novo no Tomasulo. Né? Porque o Tomasulo nosso aqui está lidando só com ponto flutuante. E aí nós vemos essa situação aqui. Ó. Ok? Então, o que acontece? O algoritmo de Tomasulo, ele possibilita, né, sobrepor as instruções do laço. Percebe? O que acontece? Eu não apliquei o loop and rolling. Né? Eu estou reforçando isso com vocês. Okay? Eu não apliquei o loop and rolling. Né? Eu estou só mostrando, durante a execução, que você já está vendo o código desdobrado. Vocês estão me entendendo o ponto que eu quero chegar? O algoritmo de Tomasulo, quando você tira uma foto dele aqui, ó, num determinado ciclo, né? Esse ciclo aqui seria o ciclo 20, não é isso? Você já está vendo o código desdobrado.
Né? Na verdade, no ciclo 20 a gente já não veria mais isso, né? Nem isso, ok? Que elas já sumiram, ok? Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que o próprio algoritmo em hardware, ele já possibilita, entendeu? Fazer uma execução sobreposta. Ele já explora o paralelismo entre as instruções do laço. Ok? Ele já explora o paralelismo entre as... Não é isso que ele está fazendo? Concorda comigo? Não é isso que ele está fazendo? Olha só, eu estou parado aqui no store e ele já está buscando o próximo load. Ok? Não vai dar problema, porque o RMU já foi incrementado. Porque eu já passei pelo ADDI, né? Eu já passei pelo ADDI, entendeu? Então ele está lendo lá do banco de registrador o dia inteiro, ok? Então ele não está amarrado, ele não está olhando para esse cara aqui, né? Ele está olhando lá para o banco de registrador o dia inteiro. Então aquele já foi escrito lá pelo ADDI, ok? Eu acho que na terceira interação vai ter sobreposição ainda, com a primeira. O terceiro load, o load Na da terceira interação, acho que vai ocorrer no 13, né? Vai. Porque seria 10, 9, 10, né? Na 11 que o outro load vai entrar. 12, Né? 12, 13, né? 14. Porque agora a gente tem que ver o negócio da estação de reserva, né? Porque às vezes... Acho que não vai dar, né? não vai dar pra ir, vai ficar stall. Devia ter colocado aqui pra vocês verem o stall na... Ter colocado Porque daria stall aqui. Legal. Daria stall aqui. Uma ideia. Melhor dar ideia agora. Porque tem que ter ideia. Vai preparar, né? Então, mas na verdade a gente vai ter bastante tempo para fazer vários exemplos de stall em todas as coisas, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é isso, né? Que a máquina de Tomasulo, né? Se a gente executar o loop and roll, é óbvio que isso ajuda, né? É óbvio porque as instruções já vão estar evidentes. Eu não preciso nem do ADDI, do BNE, do meio, né? Porque os dois estão aqui no meio do caminho, né? Entre esse ciclo 3 aqui e esse ciclo 6, não é isso? Eu tenho o ADDI e o BNE aqui de trás, não é isso? O ADDI e o BNE, ok? Obviamente, se eu desenrolar, se eu aplicar de fato o loop and rolling, né? Então no ciclo 4 já entraria o load, né? Já entraria o mu.d, ok? Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que, mesmo não aplicando o loop and roll, né, só desdobrando aqui, né, em execução, vocês vejam que há sobreposição, né, há execução paralela entre as iterações do laço. Que é isso que a gente buscava ao fazer o loop and roll. Né? Se vocês lembrarem bem, é isso que a gente estava buscando. A gente aplicou o loop and rolling e eu mostrei para vocês que o loop and rolling ajudaria até no pipeline. Né, no pipeline temporal que nós usávamos lá na máquina MIPS. Depois nós vimos o resultado do loop and roll quando eu tenho uma máquina VLW, né, porque eu já tinha um paralelismo explícito no código, ok? Então, obviamente, se eu tiver o loop and roll, ele vai me ajudar a executar aqui também, né, porque eu poderia jogar os dois loads, né, já no início e tudo mais. Mas o fato de eu não tê-lo, ok? Isso não impede que a máquina de Tomasulo já explore um paralelismo, né, entre as iterações do laço, ok? Então ela faz exatamente essa situação como está sendo exposta aqui, né? Um desafio interessante é justamente executar mais iterações, né, para ver se a gente consegue chegar a uma situação onde eu consigo passar todo esse código, né, com um mínimo de stalls, né, ou se de fato vai aparecer stalls aqui em algumas situações, né? Vocês vejam que neste exemplo aqui nós temos stalls de memória. Estão observando? Olha aqui, ó. Olha o stall de memória aqui, ó. Né? Não é isso? O store, desculpe, executou, ele calculou o endereço dele, né? Só que ele não pode ir na memória. Não é isso? Dificilmente vocês vão ver instruções de load ou store com o stall no EX. Né? Porque, desculpe, eu falei errado. Exatamente, com o store no EX. Porque o EX dele, desculpe, o que eu quero dizer na verdade é porque o EX consiste em você usar as estações de reserva, de fato, né? Mas também consiste em usar aquela unidade funcional. Aquela unidade funcional, ela tem latência 1, percebe? Então, refazendo aqui minha colocação, na verdade você pode ter, de fato, o stall no EX, mas quando acontecer esse stall no EX, ele vai ser único e exclusivamente porque alguém está usando a memória. Né? Então você não pode ir para a memória aí, então você fica, né, em stall aqui. Tá certo? Geralmente, aqui na máquina
na máquina Tomasulo, o que a gente faz? A gente costuma dizer que ele entra no estágio main, né? Só que de fato ele não consegue finalizar, né? É o que está acontecendo aqui, tá vendo? Ó? É o que está acontecendo aqui. Ó. O store, tá certo? Ele fica do 6 ao 14 no estágio main. Na verdade, ele está na estação de reserva. Mas ele está apto Ok? a usar. Ele está apto a usar e não pode usar a memória. É a vez dele. Ok? É a vez dele. Ok? É a vez dele usar a memória, ele não pode usar. Por que ele não pode usar? Por causa da dependência com o mu, né? Tá certo? De fato, ele está na estação de reserva, né? Ele não está travado na memória, ele está na estação de reserva. Mas aí eu poderia ter uma concorrência de memória ali, se esse primeiro store ali, eles ficassem install até o 19 com o store lá de baixo. E ficasse os dois na vez de usar. Aí eu teria que ter aquela política para decidir quem vai primeiro. É porque, bom, Por algum outro motivo, se os dois pudessem ficar ali, né? Ficasse do 6 ao 19 e o store lá de baixo está só do 11 ao 19. Aí no 20 os dois estariam aptos a escrever ali. não, aí teria que ser porque a escrita na memória é só um, né? Só um de cada É só, vez. Né? esse caso aqui não daria pra gente fazer esse exemplo, porque eles estão dependendo da mesma instrução, Da mesma né? instrução. Então, se um está em stall por 25, os outros também ficaria, então o outro, obviamente, iria para trás. Ok? Mas o interessante dessa abordagem aqui é que ao fazer a sobreposição, né? Ao mostrar para vocês que eu estou executando as duas iterações do laço, na verdade, eu fiz a execução fora de ordem na memória, né? Porque isso fica literal quando você olha para o load e vê que o load busca da memória, não é isso? Nesse ciclo 9 aqui, ok? Na verdade, nessa situação aqui, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui nesse load. O que está acontecendo aqui nesse load? Esse R1 aqui, desculpe, né? Esse R1 dele aqui, olhando aqui, parece que está com uma dependência, mas vocês lembram que não está porque o ADDI já foi somado aqui, né? Ok? Aqui, ó. Aqui fica mais claro, né? A gente vê claramente que isso daqui me delimita, né? Me possibilita que o próximo load, né? Eu executei uma vez, agora eu vou fazer a segunda iteração, né? Esse próximo load, na verdade, ele não vai pegar do 0 mais R1, mas sim do 8, né? Mais o R1, não é isso? E é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó, nesse load, né? Ele já está pegando direto né, dessa versão atualizada. Por isso que ele pode seguir, né, sem maiores problemas aí, esse fluxo. Ok? Ok? Então é isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Então vamos lá. Bom, Professor, oi. uma dúvida que surgiu aqui. Por que esse primeiro store está travado em main e não no EX? Porque o EX do store é só a utilização da unidade de endereço. Tá? Tanto do store quanto do load. Então, Certo. por isso que eu comentei aquela hora, né? Que dificilmente você vai ver eles em store aqui. Entendeu? Agora fica mais evidente para eu colocar isso, né? Você não vai ver eles store aqui porque essa unidade, primeiro que é só load store que usa, né? Então o uso é muito restrito. E segundo que ela só tem latência de um ciclo. Né? Ela só tem latência de um ciclo. Ok? Você poderia ver um stall aqui, um stall no estágio X do store ou do load, né? Se a gente visse o código de inteiros executando, né? Então, por exemplo, quem está escrevendo no R1 é um mul, tá me entendendo? Não é um ADDI, é um mul, né? E ele demora lá 40 ciclos, 20 ciclos, né? Então, aí a gente poderia dizer, não, de fato ele está travado no EX, né? Por causa daquele mul lá. É porque Ok. ele passa para o main porque ele já tem o endereço. Isso, ele já tem o endereço. Mas, Ele na ficaria verdade, travado se ele não tivesse o endereço. é um pouco assim. Essa discussão é muito importante para nós porque isso não é facilmente. Isso não é visualizado. Tá? Olhando para a estrutura Tomasulo, a gente não enxerga essa dinâmica. Tá? Mas o que acontece? Nas instruções de load ou store, quando você emite, acontece exatamente igual às demais instruções. Você reserva um espaço na estação de reserva, né? E vai para a execução. E para a execução, no caso do load store, é usar a unidade de endereço. Terminou de usar a unidade de endereço, ele atualiza a estação de reserva de novo.
ele atualiza a estação de reserva de novo. Ok? Então, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Então, o que, que acontece? Pode acontecer uma situação, né? Mas eu precisaria mostrar o código o dia inteiro, rodando junto, e mostrar a latência junto com o código ponto flutuante. Mas poderia acontecer uma situação de que eu emito, tá? Só que eu não tenho condições de calcular o endereço. Por que, que eu não tenho condições? Porque esse registradorzinho aqui, ó, está sendo escrito por outra instrução que está usando a sua unidade funcional, ou mesmo está travado. Ok? Então ele estaria em install, seja o load ou install, ele estaria em install aqui no EX. O que significa que ele está na estação de reserva. Ok? Quando ele sair do install, ele vai lá para a unidade de endereço. Terminou da unidade de endereço, ele volta para a estação de reserva. Ok? Ele não sai da estação de reserva. O fato dele ir para a memória não quer dizer que ele saiu da estação de reserva. Ok? Certo. Ok? Isso é muito importante porque isso não é facilmente visualizado, né? Na verdade não é visualizado, não está claro isso no esquema Toma Azul, porque é um esquema estático, né? Onde a gente só enxerga os grandes blocos, né? Não vê esse fluxo executando. Tá? Mas de fato há essa mecânica de execução sobre as instruções de memória. Tá? Não é que elas usam duas estações de reserva distintas, né? Elas se mantêm na mesma. Só que assim, ó, eu saio da fila de instrução, reservo a estação de reserva, né? Agendo ali um local para mim na estação de reserva, uso a unidade de endereço, atualizo a estação de reserva e agora eu vou para a memória. Esse é o fluxo ideal. Tá certo? Então, qual é o pior dos mundos, né? Eu faço a emissão, ok? Então eu estou na estação de reserva. Não consigo calcular o endereço. Ele está preso em EX. Tá? Ele está preso no EX. Ok? Aí chegou um momento que ele vai calcular o endereço. Ele só vai gastar um ciclo para isso. Calculou. Tá certo? Só que agora eu não posso ir para a memória, porque a memória está sendo usada. Tá certo? Ou no caso do store, né? Estou dependendo de outro operando. Né? Então ele volta para o stall de novo, só que agora é um stall aqui. Percebe? Não é um stall mais aqui. O stall é aqui agora. Fisicamente é na mesma posição. Né? De novo na estação de reserva lá que ele fica. Mas conta isso em outro estágio. Porque é bem isso que alguém comentou antes. Né? É para onde ele vai. Né? Ele está na estação de reserva, mas agora ele vai para o EX. Ele está na estação de reserva, só que agora ele vai para o main. Quando você faz uma execução do algoritmo, tendo apenas essas informações, você sempre assume que os registradores de inteiro estão disponíveis? Sim. Pode assumir isso? Pode assumir. Não dá pra gente assumir diferente. Ok? Tudo bem, pessoal.